Você está ouvindo o podcast Quarentena Cult. Oferecimento Unipar faz a química acontecer. Nem bem o primeiro trailer foi ao ar para a série O Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, da Amazon Prime Video, se tornaram objeto de intenso debate. As cenas divulgadas inicialmente desagradaram parte dos fãs mais fervorosos da saga de Tolkien e preocupou aqueles que estão cansados de discursos políticos e a famosa lacração inseridos em obras clássicas. Nem com a estreia, no dia 1º de setembro, as controvérsias diminuíram. O que preocupa a Amazon, que investiu pesado na série, cerca de 60 milhões de dólares por episódio. Bem, isso é problema para o Jeff Bezos, que já está careca de saber que os fãs são meio chatos. Nesse episódio do Quarentena Cult, a gente vai analisar os 2 primeiros episódios na companhia do Rafael Soares, que é tolkienista, estudioso das obras de Tolkien, criador do canal O Bolseiro. Então, se você está nos assistindo agora, depois quiser saber mais sobre O Senhor dos Anéis, procure o canal no YouTube, O Bolseiro, onde ele explica de forma dinâmica e objetiva a obra de Tolkien. E vamos tentar, aqui nós três, desvendar se os Anéis do Poder respeita os livros ou a série foi contaminada pelo espírito do nosso tempo, aí no pior sentido dessa expressão. Rafael, é com muito prazer que a gente recebe aqui indicação da Maria Clara Vieira, nossa editora. Então, vamos ter um especialista para que evite que falemos muita besteira aqui, como normalmente a gente fala. Então, seja bem-vindo ao nosso humilde programa aqui. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Estou muito feliz de fazer parte aqui desse momento com vocês e falar sobre Tolkien, sua obra, e essa série aí que está causando muita polêmica, mas isso é um ponto positivo, viu? Ó, eu falei para você não se preocupar que o programa é meio caseiro. No meio do programa, começa a ligar aqui. Ó. Coloca um... Eu tenho que deixar, eu silencioso. tenho que deixar, eu não posso deixar no silencioso, porque às vezes os chefes ligam. Entendi. Mas o pessoal já está acostumado. Ninguém se preocupa com isso. Mas eu vou começar com você. Agora eu vou deixar aqui do meu lado. O celular não vai mais atrapalhar ninguém. Tudo Essa bem. porcaria aqui. Ou não. Rafael, seguinte. Para começar, esse Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, não é uma refilmagem dos filmes. É uma era diferente. E o que era essa? Que eventos são esses que essa série vai retratar? A gente está ainda no segundo episódio, né? Então tem muita coisa ainda por vir aí. Sim, realmente. Não é uma refilmagem, né? Não é um remake dos filmes. Se chama O Senhor dos Anéis porque eles têm direito, né? A Amazon tem direito do Hobbit e do Senhor dos Anéis, porém o título ali principal é Os Anéis de Poder. Inclusive, até falando sobre essa preposição, porque ficou meio confuso, eu vejo que muita gente fala do poder, mas a verdade é de poder, Os Anéis de Poder. Confunde um pouco. Em Portugal ficou do poder mesmo, né? Os Anéis do Poder, mas no Brasil ficou Os Anéis de Poder. E se passa uma era antes dos eventos que acontecem ali em O Senhor dos Anéis, os filmes, a trilogia, né? E também os livros. E é na Segunda Era, e a Segunda Era tem 3 eventos importantes, acho que os principais eventos ali, que é a Forja dos Anéis de Poder. Então, aquilo que a gente vê, né, em O Senhor dos Anéis, os anéis já forjados, a Guerra do Anel ali e tudo mais, já é o finzinho ali, né? A gente vai agora entender, nós vamos entender como que esses anéis foram forjados, qual a motivação, o que aconteceu. É um evento principal, por isso que se chama Os Anéis de Poder. Vai explicar, acho que é o arco principal dessa história. Mas temos mais 2 nessa Segunda Era, que é a ascensão de Númenor, um reino humano, né? Foi o reino mais poderoso da Terra-média, né? De tecnologia, de armamento, de exército e tudo mais. E temos a ascensão, como esse reino foi crescendo e foi tomando essa forma, né? E dominando bastante. E temos o último evento, que acontece até no prólogo dos filmes do Senhor dos Anéis. No comecinho do filme, nós vemos um pouco desse evento, que é a Batalha da Última Aliança entre elfos e homens. Elfos e homens se juntam contra Sauron, que é ali que o anel é cortado da mão dele, né? Então, isso tudo se passa na Segunda Era, milhares de anos antes da Guerra do Anel, que é retratado nos filmes, né? Então, para localizar a galera, é mais ou menos isso.
E isso tá disponível em quais livros, para quem quiser ter uma base literária antes de começar a assistir a série? Sim. Ó, a Amazon está utilizando os apêndices de O Senhor dos Anéis, né? Que é o que ela tem direito, mas temos um pouco ali, temos pelo menos 2 capítulos em O Silmarillion, mas a Amazon não tem direito de utilizar o Silmarillion. Temos alguns capítulos em Contos Inacabados também, falando da Segunda Era, alguns eventos da Segunda Era, mas a Amazon está utilizando os apêndices de O Senhor dos Anéis ali no Retorno do Rei. O Tolkien colocou ali no final, porque o que acontece? Na época que o Tolkien lançou O Senhor dos Anéis, para a galera entender um pouquinho ali esse universo, ele resolveu, como ele não tinha lançado, o desejo dele era lançar o Silmarillion, que conta todas essas eras com a visão dos elfos. Ele não conseguiu lançar, a editora não quis lançar o Silmarillion, né? E aí ele pensou, pô, então vou dar uma resumida no geral, assim, das eras e jogar ali nos apêndices, né? E ali nos apêndices a gente tem um bom material da Primeira Era, Segunda Era, né? E tudo mais. Só que resumido ainda, né? Não temos diálogos assim, sabe? Não é algo desenvolvido, é mais um resumo. Ó, aconteceu isso, isso e isso, mais uma narrativa, né? De certa forma. Então, para a gente ter uma base legal ali, eu indico ler esses apêndices do Senhor dos Anéis, o Silmarillion, finalzinho, são os 2 últimos capítulos do Silmarillion, e Contos Inacabados ali, mais ou menos no meio de Contos Inacabados, temos um pouco contando a história da Galadriel, do marido dela, como que ela, as andanças dela na Terra-média durante a Segunda Era, né? Porque quando a gente está ali nos filmes, né, no Senhor dos Anéis, ela já é uma senhora Galadriel, né? Ela já é uma elfa majestosa, uma elfa que já tem milhares e milhares de anos, né? Pelo menos 8.000 anos, chutando baixo ali, fazendo as contas aí. E então ela já tá bem mais madura, né? Na Segunda Era, ela é uma Galadriel um pouco mais, como que eu posso dizer? Mais jovem, né? Digamos que está ali está crescendo ainda como uma senhora, como uma lady, né? Como uma rainha de um reino que ela terá posteriormente, né? Então, eu indico esses livros aí e temos bastante detalhes aí dessas histórias, mas não temos muito diálogos, que aí a gente vai conversar também um pouquinho aqui, talvez, porque a Amazon teve que colocar muita coisa para preencher essas lacunas, porque Segunda Era a gente não tem algo tão desenvolvido quanto a gente tem na Terceira Era, que é, no caso, O Senhor dos Anéis, né? E Muito bem, você vou fazer falou. uma. Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui, Sim. e daí eu já te passo a palavra. Qual polêmica você achou mais idiota, e a polêmica mais que realmente tem, assim, eu não acho que os caras têm razão em relação a essa série já. Porque já tá no segundo episódio ainda, né? Dá pra gente falar bastante coisa, dá para saber, mas muita Sim, gente começou a fazer já ilações ali, sim. com base no trailer, né? Em É. imagens que apareciam Teaser, e na tal. verdade, né? O primeiro teaser de Teaser. menos de 1 minuto, a galera já tava detonando a série, né? Temos, assim, polêmicas, eu acho que todas as polêmicas, elas são bem idiotas, porque são feitas por pessoas que não conhecem Tolkien, não conhecem sua obra, e são fãs dos filmes de Peter Jackson, então utilizam como base os filmes, a visão que Peter Jackson teve, porque não podemos esquecer que é uma adaptação também, então o Peter Jackson, ele teve aquela visão de que os elfos eram daquela forma, de que os hobbits eram daquela forma, e ele interpretou e colocou isso em tela daquela forma, então essas polêmicas têm como base esses filmes, e não a obra de Tolkien, não de fato o que está descrevendo ali na obra literária, né? Eu acho que duas aqui, só para a gente começar, porque são muitas, né? Tem a Galadriel guerreira, que muitos haters falam que a Galadriel não é guerreira, mas exatamente por esse fato de não conhecerem a obra e utilizarem apenas o filme. Então a gente, como eu expliquei anteriormente, a Galadriel na Terceira Era, realmente ela estava ali numa fase da vida dela mais madura, uma fase mais conselheira, né? Uma fase mais rainha ali do seu reino, né? Então a Galadriel nem sempre foi assim, né? E aí a galera pega aquilo ali e fala, ela nunca empunhou, ela nunca segurou uma espada. Não, não é verdade. A gente vê vários momentos ali a Galadriel, né, lutando, guerreando, batalhando, né?
nesses livros que eu já citei. Então, a galera usa muito como base os filmes, né? E a gente pode ver até o próprio Elrond ali, de Valfenda, não sei se vocês lembram, aquele elfo de Valfenda, teve o Conselho de Elrond e tudo mais. Ele também não batalha na Terceira Era. Você vê que todo mundo vai pra guerra, tanto a Galadriel quanto ele, ficam nas suas casas, ficam ali nos seus reinos, né? E eles não batalham. Só que no próprio prólogo do Senhor dos Anéis, a gente vê o Elrond batalhando ali contra Sauron, né? Todo de armadura, né? Com espada e tudo mais. Então, ou seja, eu tô fazendo um comparativo com a Galadriel, que eles estão numa fase da vida deles que eles estão mais maduros, que eles não são mais uns guerreiros, né? A guerra deles é realmente na mente, a guerra deles é diferente, né? Com a forma como eles lutam. Então ele também não vai para a guerra assim como ela não vai. Porém, na Segunda Era, Primeira Era, eles estão diferentes, né? São outras pessoas. Então, a Galadriel Guerreiro, o próprio Tolkien fala em cartas, né? O Tolkien, temos esse livro, As Cartas de J.R.R. Tolkien, será relançado pela HarperCollins Brasil em breve aí, porque esse livro está fora de estoque, né, pela antiga editora. Mas nessas cartas aqui no Brasil, tem uma carta específica que o Tolkien fala que a Galadriel tinha feitos amazônicos, né? Então, quando você pensa em uma pessoa nas Amazonas, né, da mitologia ali grega, a gente pensa até mulheres cavalgando, mulheres guerreiras, né? Então, o Tolkien fala que ela tinha feitos amazônicos e que ela tinha sabedoria, ela era acima em sabedoria e em corpo e em feitos atléticos acima dos elfos da sua época, né? Então, ela era muito alta também, né? O seu nome significa, dos seus nomes, né? Significa donzela homem, pelo seu tamanho, pela sua estatura, pelo seu porte, né? E também pela sua intrepidez, né? Ela era uma mulher ali, né? Bem independente mesmo, assim, bem, bem forte Tinham ter e chamado a Brienne do exato. Sim. para Exato. fazer a A Galadriel. única diferença era que a Galadriel era muito mais bela. Não querendo dizer que a Brienne não é bela, mas a Galadriel ela tinha esse lance de ser forte, de ter esse porte físico, mas de também ser muito, muito, muito bonita no nível de, tipo, elfos se apaixonarem por ela, declararem seu amor e ela não corresponder, né? Temos essas histórias da Galadriel também, de pedirem lá fios de cabelo dela e ela negar. Então temos esse tipo de história. Então, Eu gostei Galadriel da Guerreiro. homenagem ao Didi que fizeram que o Elrond parece o Didi, não O pessoal fala que ele parece o João Grilo do Alto da Compadecida. é o primeiro elfo cearense É, da história do Tolkien. Marquito também, já chamaram de Marquito, de várias coisas. Era para todos os elfos serem belos e com aparência que não é nem velha nem jovem, né? Uma coisa meio sem idade que eles não envelhecem, são imortais, né? Isso, Aí eu fiquei até satisfeito com o elfo negro, que para mim é um homem muito bonito. Eu acho que é o sim, homem mais bonito da série, é aquele elfo negro. Mas sim. voltando um pouquinho para Galadriel, eu queria te perguntar Ah, uma coisa. Então ali a gente tem, assim, eles comprimiram, né, o fim da Primeira Era com a derrota do uhum, Morgoth, o Lord isso, of the Darkness, né, Dark Lord, que isso. falam. E É. aí, tá, dá uma comprimida. E aí, talvez um problema que os fãs tenham com essa Galadriel é que ela parece mais imatura do que ela seria na Segunda Era. Então, era para ela já ter marido e filha, não? Sim, ela já tem filha, vai nascer ainda, né, dependendo ali da época, porque a gente ainda está tentando entender o ano mais ou menos que eles querem retratar, porque eles tiveram que comprimir essa segunda era em um momento em que personagens que não eram contemporâneos acabam sendo contemporâneos. Então, a gente não conseguiu definir ainda de cabeça uma data para falar se ela já teria filha, mas marido sim. Ele vai ser citado, nas informações que eu tenho, ele vai ser citado em algum momento. Ela já é casada, na série vai aparecer ela casada, mas por enquanto não, né? Mas eu acho que ele vai ser citado aí, informações que eu tenho que ele está em uma missão também, então tá tudo nessa parte ainda vai ser corrigido de certa forma ou informado em relação ao marido dela, que sempre é deixado de lado até nos filmes, né? O Celeborn, né, que é o marido dela, nos filmes ele pouco aparece, assim, né, tipo, é mais ela, né, ela é mais protagonista mesmo. E você falou até do Elfo Negro, né, o Arondir. Eu conheci eles pessoalmente, né, eu estive recentemente, ano passado,
Semana passada eu estive em Londres, a gente foi na Premiere Mundial, e eu conheci eles, conversei bastante com ele. Inclusive, ele agradeceu muito ao Brasil pelo apoio que o Brasil tem dado a alguns canais, alguns perfis, porque ele tem sofrido muito preconceito, muito racismo, né, em relação a isso, né, o elfo negro e tudo mais. E o interessante é que o Tolkien, ele não focava em descrever a cor da pele das pessoas, né? Em alguns momentos, algumas pessoas específicas, ele fala que a pele da pessoa é pálida ou algo do tipo, né? Mas uma pessoa ou outra específica, ele não define os elfos assim. Todos são brancos, todos são loiros, não. Tanto que nós temos elfos ruivos, né? Elfos de cabelos muito negros, nós temos o elfo escuro, né? Então, tem uma só divisão dos elfos. Os elfos são divididos em algumas. Tem algumas divisões deles, e uma delas que é a única que o Tolkien define com a pele pálida. As demais ele não define. Dá essa abertura aí para essa diversidade étnica, né? Então, não vejo problema. Acho que até agora nenhum tolkienista, nenhum estudioso de Tolkien viu nenhum problema na cor da pele dele. Apenas pessoas que não entendem mesmo o universo Tolkien, assim, sabe? Tipo, não é uma contradição, tá? Tipo, Uhum. pode ser uma adição, mas não uma contradição. A série diz que ele seria, então, um elfo do tipo que ficou na Terra-média, que os elfos primeiro são mandados pelos Valar, né? Na verdade, Sim. os elfos e os homens são os filhos de Eru e Isso. Ilúvatar, que é o E deus, que seria, né, o Tolkien é nossa, católico, o o deus Deus. do universo dele. É o único Deus. E ele cria, então, os elfos e os homens. Ele manda os elfos, os homens são criados depois, né? Ele manda os elfos para a Terra-média. Na Depois verdade, na eles vão. verdade, ele não manda, eles não vão, não eram pra eles irem. Eles moram em Valinor, a gente viu na série já Valinor, Isso. então todo mundo tá acompanhando Mas aí ali. tem uma divisão, desculpa te interromper, Uhum, Rafael, que tem uhum. os silvícolas, eu não sei se assim se traduzem. E eles seriam um desses silvícolas que ficaram mais na Terra-média mesmo. É isso? Não, os elfos silvestres, talvez, os elfos Uhum. cinzentos, né? Não, realmente, tem alguns elfos que eles não. O que acontece? Os elfos, eles despertaram na Terra-média, tá? Então tem Valinor lá onde vivem, digamos, os deuses ou os seres celestiais. E aí, os elfos foram criados por Eru e Ilúvatar e despertaram na Terra-média. Uhum. Um desses Valar, né, desses seres celestiais, foi até a Terra-média para trazer esses elfos, que eles tinham chamados de primogênitos, ou os primeiros filhos, para Valinor, para morar com eles, com os seres celestiais. E aí, praticamente, a maioria veio, só que uma raça ou outra ali, uma divisão ou outra, acabou ficando, né, os elfos silvestres, elfos cinzentos, né, acabaram ficando para trás, né, uns Uhum. porque realmente não foram, não quiseram ir, outros porque se perderam ali no meio do caminho, uma jornada longa, né. Então tem esses elfos realmente aí. Só que os elfos que foram, por exemplo, da Galadriel, ela nasceu em Valinor, ela não era nascida ainda quando teve essa jornada. É, esses elfos que estavam em Valinor, como Galadriel, também temos Gil-galad e outros elfos, o Celebrimbor que aparece lá, Uhum. sabe, você sabe qual que é, né? Aquele que É o, o É o Elrond ferreiro. é o e o ferreiro. Ferreiro, É. ele também nasceu ali em Valinor, ele estava ali. Eles fazem parte de uma divisão dos elfos chamada Noldor. Os Noldor, Uhum. ele é neto do Fëanor, ele fala que o Fëanor fez a Silmarils, lá tem o martelo do Fëanor. Tudo começou por causa disso. Ele fez a Silmarils com a luz daquelas árvores, o avô dele. E aí o Morgoth roubou essa Silmarils, matou o pai dele, teve um problemaço ali e fugiu para a Terra-média. O que aconteceu? Essa divisão dos elfos, os Noldor, foram atrás deles. Foram atrás do Uhum. Morgoth na Terra-média e ficaram revoltados contra os Valar, porque os Valar não fizeram nada. Falaram, pô, o cara vem aqui, roubou nossa Silmarils, matou nosso pai, nosso patriarca, e vocês não fizeram nada, então a gente vai fazer justiça com as nossas próprias mãos, que é chamada a maldição disso, porque não eram para eles terem saído. E é quando esses elfos Noldor voltam para a Terra-média, e aí tem toda a desgraça, batalha, guerra da ira, tudo que acontece, porque eles voltam para guerrear contra o Senhor do Escuro, o Senhor Sombrio, né? Uhum. E é mais ou menos assim que funciona. E aí eles vão formando o reino deles. A Galadriel foi nessa onda, ó, para você ver como ela era guerreira e bem impetuosa.
ela não tomou partido de Fëanor. Tipo, vamos recuperar Silmaril. Ela pegou carona, tipo assim, quero sair daqui de Valinor um pouco, quero conhecer a Terra-média, quero ter meu próprio reino. Ela era ambiciosa. Então ela meio que tava cansada ali. E até é interessante o fato dela pular do navio depois na série, a gente vê, porque ela já tava meio de saco cheio de viver ali no paraíso, entendeu? E ela queria conhecer a Terra-média e ter o próprio reino dela. A ideia dela inicial era essa. Tanto que a gente vê ela tendo o seu próprio reino na Terceira Era, que é Lothlórien, né? Mas a ideia dela era essa. Ela pegou só carona com a rebelião dos caras para poder chegar até a Terra-média, né? É mais ou menos por aí. Certo. Bem, eu acho que aí chega para citar um. Eu falei com 2 outros Tolkienistas, amigos meus, Sim. então por isso que eu estou dando uma de Tolkienista aqui também. Uhum. Mas aí eles me apontaram os dois, Uhum. um grande furo que a série Uhum. tem, Sim. que seria para eles, pelo menos, um grande Sim. crime contra o cânone. Que é o Sim. seguinte: primeiro que é o Gil-galad, que é o rei dos elfos lá, de Sim. Lindor, ele Isso. dá a ela a prerrogativa de voltar para Valinor. Primeiro que essa não é a Sim. prerrogativa dele, e É segundo que ela verdade. está banida, e parece que ela só é desbanida de voltar para Valinor porque lá depois, na Terceira Era, lá na primeira trilogia, porque ela resiste à tentação do Anel, né? Exato. Então, isso parece grave, você não acha? Que ela volta No- para Valinor assim, pode ir, Sim. porque você não Sim. achou o Sauron, logo não tem problema, o Sauron Sim. está morto, você pode voltar para Sim. Valinor. Isso não é um grande Sim. crime contra o cânone? Eu não acho um grande crime, não, como que eu posso dizer assim? Não me ofendeu tanto assim, realmente é tudo isso que você falou, né? É exatamente isso. A interdição ali para poder voltar para Valinor, na verdade, qualquer elfo poderia ir depois que eles foram perdoados, né? Depois da Guerra da Ira, né? Os Valar falaram, ó, vamos voltar todo mundo. A Galadriel não quis voltar, assim como outros não quiseram voltar, né? Já tinham seus reinos ali e tal. Então, a forma como é feito um ritual, não, você vai voltar porque você lutou bastante, você teve quem tem fez grandes feitos, pode voltar, né? Isso não é feito dessa forma assim. Qualquer um pode pegar o barco lá nos portos cinzentos e voltar, né? Realmente temos um certo problema aí, porém, eu acho que para o arco, o que vai acontecer para ela encontrar o Halbrand, aquele humano lá na jangada, ele sendo quem ele é, que eu não posso falar ainda, não tinha outra forma de dela encontrar ele, de ter. Eu acho que foi o único Você já caminho que eles assistiu a série acharam. inteira, Rafael? Não assisti, mas assisti muita coisa já. Você Mas tá em qual episódio? É, Cara, eu vi algumas cenas, algumas coisas, mas tenho muitos contatos internacionais que já assistiram e passaram algumas informações assim, né? É mais ou Tá, não, menos só isso para daí. saber. Não dê spoiler, não, porque Não, não vou dar eu tô spoiler, não. gostando da série. Sim, Eu sim, fiquei. Eu tô perguntando da questão da lacração para você, porque, sim. assim, eu acho que tem gente tão preocupada, né, que a lacração, que não sei o que, estrague Sim. a série, que acaba estragando por si mesma a série, sem ter muita lacração. Essa série, sinceramente, eu fiquei procurando pela lacração ali, Não, né, não vai ter, não vai ter, não vai ter. Até depois de muito tempo eu fui entender, porque a gente que é do fandom, assim, né? Que produz conteúdo e tudo mais, e que tem contato com a Amazon, que a gente, tipo, conhece o marketing, e a gente falou, pô, o marketing tá vacilando, porque o marketing fica batendo, fica criando teasers e trailers que dá a entender que vai ter a lacração, colocando só as cenas mais polêmicas. E depois do quinto trailer, que a gente foi entender que é proposital, que isso faz a série ser falada e cai, fica nas trend tops, né? Então, é proposital. A Amazon jogou ali nos teasers, aqueles teasers, esses trailers, eles não representam a série como um todo, assim. Então não teremos nada de lacração, É não meio que teremos um teaser enganoso, né? enganou, não teremos conteúdo sexual, não teremos nudez, não teremos violência extrema, não teremos inclusão de qualquer forma para lacrar, né? Algo será feito de algo de forma natural. Não vai ter que Então nem a não, gente comentou lá a Ana Bolena Negra, né? Que nem teve num outro filme. Qual filme que foi ali que teve isso?
É um filme britânico lá, do Channel 4, se não me engano. Que vai Também mostrando. colocaram uma viking, né? E, O cara era um viking homem, Hum. botaram uma mulher negra. e não tem muita Sem, consistência, obviamente, né? sem racismo Não. nenhum, né? De falar isso, não tem racismo Não, tem nenhum. que ser É só para natural. não, para ser natural, não ser um negócio forçado, né? Exatamente, porque assim, eu acho que até é mais, para mim, na minha opinião, eu acho que é mais preconceituoso você colocar é, pessoas, qualquer tipo de pessoa, só para cumprir uma cota, sabe? Do que você colocar de forma natural, porque é o mundo real é assim e pronto, já só coloca lá e pronto, é o E natural. até o contrário, né? Quando colocaram a Scarlett Johansson para fazer a. Se bem que ali até fazia sentido no Ghost in the Shell. Sei. Ali ficaria. Tinha tantas atrizes asiáticas boas para fazer aquele papel que o filme Uhum. não fez sucesso, né? É. Assim, foi forçado colocar a Scarlett Johansson ali, né? Ela já não tinha coisa, mas até fazia um pouco de sentido porque ela é um robô, humanoide, etc. E tal, mas aí eu já estou partindo para outra coisa. Mas então a Mas gente a gente pode não vai fazer um ter, não. aviso, Não, né? A não gente vai pode fazer ter, não vai ter lacração. isso. Então a gente pode fazer esse aviso para quem estiver interessado na série, assim do tipo, gente, não fiquem procurando Não, pelo e ovo, vão não, lá. E eu achei a não. série tranquila até para assistir com a família, Sim, assim. Uhum. Pelo que eu vi sim. nesses 2 primeiros episódios, não vi nada assim Tem agressivo. tem uma declaração dos showrunners, eles têm uma declaração deles para Vanity Fair, uma revista muito famosa lá fora, Sim, e sim, eles sim. falam exatamente isso que eles fizeram. Perguntaram, vai ser no estilo Game of Thrones e tal? Eles falam, não, jamais. Nós fizemos uma série para crianças de 11, 12, até 13 anos possam assistir tranquilamente para a família, né? Pode ser que em algum momento fique um pouquinho assustador e elas tenham que tampar os olhos. Eles falam até assim, elas têm que tampar os olhos na hora de ficar assustador. Que a gente já viu, né? No A segundo Batalha do episódio aí. aquele orc na Orc casa, né? Aquilo ali é o máximo de assustador que vai ter, porque esses episódios foram dirigidos pelo J.A. Bayona, que é o diretor do Orfanato, né? Então ele tem uma pegada mais suspense, assim, e tal, né? Então aquilo é o máximo. Então os showrunners já falaram, a gente pensou na família, né? A família poder assistir tranquilamente, e não ter problema nenhum, né? Então não teremos nada disso, é tudo faz parte do jogo. Eu quero ser um pouco advogado do diabo aqui, como eu já tô sendo um Pode Seja, pouco. ser, seja. não, mas é bom você falar, porque assim, às vezes a mesma dúvida ou os mesmos questionamentos que você tem, muita gente tem, e aí a gente Sim, sim. consegue É. explicar. É porque assim, eu quase não assisti, e o Jones pediu pra eu assisti. Porque os resenhistas que eu sigo, que são nerds raiz, assim, gente que já Uhum. teve loja de quadrinhos, Sim. eles falando muito mal, Esses falando são que os era. É. piores, Elias. Tá seguindo essas Pois é, pessoas. talvez quer dizer que eu tenha que diversificar os Os resenhistas. caras tipo do balconista lá, né? Do filme É, é. Balconista, né, do Kevin Smith. Mas eu dou razão de uma coisinha. Eu entendi e eu fui convencido, inclusive, que a Galadriel ser guerreira não tem nada a ver, tá? É super Sim, cânone isso, né? sim, sim. Talvez com essa questão de talvez ela não fosse nessa época tão imatura quanto parece ser, até pela atuação Sim, da atriz. sim. Mas a ceninha dela matando e todos os homens meio bananas ao redor, essa é difícil de defender, sinceramente. Ela acaba com o troll das neves, né? Um baita de um bichão. E os homens lá assistindo, assim, depois ainda abandonam ela. Então, É você verdade. consegue defender isso pra mim, Rafael? Não, eu não consigo porque eu não gostei daquele pulinho dela. Ela matar o Troll até consigo defender, mas o pulinho lá eu senti um pouco fake, assim, não precisava colocar a espada no chão pra ela correr e dar um pulo ali. Eu achei, né, desnecessário, não dá pra defender muito, não. Parece a Arya Stark da 8ª temporada do Game of Ex- Thrones, né? Exato, exato. O que podemos ter algumas referências, assim, a outras séries, porque temos. Eu gostei da cena, fiquei bem de boa. Então, Eu eu acho acho que é massa. por isso, porque vai ter um público que vai agradar, entendeu? Porque assim, nós não podemos esquecer que temos muitos roteiristas, você falou da Arya Stark, temos um roteirista, agora eu esqueci o nome dele, eu sei que o sobrenome dele é Cogman, que foi roteirista do Game of Thrones, né? Temos roteiristas do Breaking Bad envolvidos nessa série, e muitos outros de séries maravilhosas. Então a gente vai ter uma tonalidade de cada coisinha ali que, tipo, vai lembrar alguma coisa que às vezes pra gente, né, não vai dar bom, mas
para uma galera, talvez para o público geral, galera que gosta de Marvel, de DC, vai falar, uau, que da hora, preciso de efeitos especiais, né? Preciso de algo assim. Mas realmente não dá pra. Acho que isso daí é dentro dos estudiosos de Tolkien, essa cena aí foi a que mais incomodou mesmo, assim. Pois E é, então. não é cânone mesmo, aquela parte só é concluindo a parte dela voltar pra Valinor, não é cânone mesmo. Foi uma forma que eles acharam dela encontrar. Outra coisa que não é cânone é a questão dessa perseguição dela contra Sauron, tá? Não existe isso de, não, preciso achar Sauron. O irmão dela não foi morto por Sauron também. O irmão dela não caçava Sauron, também não tem isso, né? O irmão dela morreu de uma forma totalmente diferente. Lobisomem, né? Foi um lobisomem, porém, numa fortaleza de Sauron, né? Sauron tinha ali a Hum. fortaleza dele. Eles foram presos, ele, o Beren, né? Um personagem da Primeira Era, mais alguns soldados. E aí, eles aprisionados ali no calabouço de Sauron. O Sauron, ele era o senhor dos lobisomens, né? Ele era apenas um tenente, né? O primeiro tenente ali, né? Ou lugar-tenente, como é chamado, de Morgoth, né? Então, se o Morgoth saísse, Sauron entrava no lugar. Então, até era uma pessoa importante, porém, ele estava ali naquela torre dele. E aí, o que acontece? Toda noite vinha um lobisomem de Sauron e matava um dos companheiros lá, até que sobraram só dois, o Beren e o irmão da Galadriel. E aí, quando o lobisomem veio matar o Beren, aí o irmão da Galadriel entrou na frente, lutou com o lobisomem com as próprias mãos e dentes, é escrito isso, tá escrito, e matou o lobisomem. Porém, com os ferimentos que ele teve, ele morreu posteriormente. Assim é como ele morre por um lobisomem, não por Sauron, e não porque estava caçando Sauron. Ele estava ajudando Beren na missão dele lá de pegar uma Silmaril da coroa de Morgoth. Era só isso. Então não tem, também não é cânone, não tem essa paranoia de buscar Sauron, sei lá, procurar ele. Porém, eu acho que pro arco da história, pro público geral entender por que que a Galadriel posteriormente, ela vai resistir a Sauron em sua forma bela de Anatar. Por que que ela vai ter essa ranhura aí com Sauron? É necessário ser dessa forma, assim, ter essa paranoia no começo e ela encontrar o Halbrand aí, no começo. No E o que final que tudo vai dar você, certo. que vocês dois acharam? É. Posso começar com você, Rafael? Do visual da série, eu achei lindo, achei incrível. Dá para ver ali que gastaram mesmo 60 milhões em cada episódio. Verdade. Visual, eu digo, os efeitos especiais, efeitos visuais, figurino, o som, o compositor é o mesmo dos filmes do Peter Jackson, é o Howard Hum, Shore. hum. Enfim, dá para ver que a edição é boa, é tudo amarradinho. Eu gostei, principalmente no segundo episódio, como eles vão levando várias coisas, né, em paralelo até um final ali, e coisas e são coisas eventos, por exemplo, a queda, né, do gigante, tudo aquilo em afeta vários núcleos, né? Os núcleos ali da Verdade. novela. Mas Os 10 mandamentos, né? afeta vários núcleos ao mesmo tempo, mas consegue fazer aquilo paralelamente. Você vai Sim, uma edição ágil, e é ágil sem ser a edição que você não consegue ver nada, né? A edição do Michael Bay lá é um negócio bem legal. verdade. Enfim, Não, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a de vocês agora, começando por você, eu, Rafael. eu, eu gostei muito, muito mesmo, assim. Eu acho que eu costumo falar, né? Que eu sou suspeito em falar disso, porque eu gosto muito dessa série. Tem esses problemas e eu reconheço realmente. Não tenho muito o que defender os probleminhas que ela tem, mas eu acho que não é algo que, eu odeio a série porque faltou isso ou mudaram aquilo, né? É, eu acho que né, em questão de efeitos visuais, ou até no visual no geral, ela passa todas as outras séries da mesma época, como House of the Dragon ou séries anteriores, ficam no chinelo, não tem como negar isso. Eu colhi opiniões, eu estive também na Premiere semana passada, aqui em São Paulo, nós tivemos a Premiere em que estiveram, tipo, Érico Borgo, Felipe Castanhari, uma galera assim, nerd, né, da cultura nerd, pop, e eu colhi feedbacks deles, e eles falaram a mesma coisa, falaram, cara, nunca vi algo assim, nesse nível de série,
e ultrapassa até o nível cinema. Porque, tipo, muitos falaram, ó, é nível cinema 2022, a questão audiovisual. Eu já vou mais longe e falo que é 2023. Aí o pessoal fala assim, mas como 2023 se a gente não viu ainda filmes de 2023? Eu falo, pois é, algo nunca visto antes. É só para justificar que é algo nunca visto antes. Então, audiovisual tá maravilhoso, para mim tá nota 10, os dois. Temos Howard Shore novamente e temos o Bear McCreary, né, que é outro compositor também muito famoso aí. Acho que ele fez Outlander, se eu não me engano. Outras séries também. Esses primeiros episódios aí, eu acho que acredito que essa primeira temporada é mais do Bear McCreary do que o Howard Shore, tá? Ele tem ali uma pitada, tem uma coisa ou outra do Howard Shore, mas a gente já dá para sentir as influências e referências dele, assim. Então, eu assisti no cinema, né? Tipo, os dois episódios assisti 2 vezes nos cinemas, então o negócio ficou mais louco ainda, né? Tipo, ficou mais maravilhoso, assim, por causa do som, né? E eu acredito que O em casa, Amazon assistir em podia passar casa, pra gente aqui em Curitiba essas coisas, né? Só São Paulo, pô. podia. Não, e tivemos sorte que teve em São Paulo, porque eu acho que nem São Paulo ia ter, né? Não sei o que tiveram dó do Brasil de colocar, porque teve Premiere no México, teve Premiere nos Estados Unidos, teve na Índia, né? E não teve no Brasil. O Brasil é o segundo maior público do mundo de Tolkien, né? E eu não entendi o porquê que não fizeram algo grandioso aqui. Mas nota 10 aí, audiovisual, não tenho o que falar. E é só o começo, são só os 2 primeiros episódios. A partir do terceiro, que estreia aí sexta-feira agora, teremos Númenor, né? E aí, Númenor, o Isso, negócio vai ficar mais lindo ainda. Vai ficar melhor do que a gente já viu. Que É, legal. Onde que foi gravado? Vocês sabem? Onde? Eu Nova não pesquisei Zelândia. isso. Nova Nova Zelândia Zelândia. mesmo? Mesmo lugar Ah, dos filmes. não, ficou incrível. Os cenários são lindos. eu tô esperando o terceiro episódio com o Númenor para formar uma opinião completa do audiovisual. O áudio, assim, a minha história com Tolkien, assim, eu contei pro Jones, eu dormi no discurso do Bilbo Bolseiro, no primeiro volume, e nunca mais tomei, eu tinha uns 16 anos. Mas, no filme, sabendo que o filme estava chegando, eu arrumei a O trilha pessoal vai te sonora. odiar nos É, comentários. Quando chegar os ó, fãs do mas Tolkien, a o minha pessoal, pesquisa com por que que 2 fãs do chamaram, Tolkien, hein? por que que chamaram esse cara Não. aí? Ó, Vinícius Gonçalves e Douglas Donin, 2 tolkienistas que me ajudaram. Hum, Mas a trilha sonora hum, eu prestei muita atenção, porque antes hum. do filme até eu tava ouvindo Howard Shore. Então, quando você falou, Sim. esse deve ter sido McCready mais agora no começo, porque eu senti Uhum. falta de uma assinatura Howard Shore, que tem Sim. o refrão que te lembra a cena, tipo, tem aquele bateção de martelo pra Mordor, tem aquela flautinha pros hobbits, e apareceu a flautinha pros hobbits, Então, Harfoots, né? São os hobbits sem copyright. os pés peludos. Isso, aliás, Não, aproveitando. eles têm direito de ter hobbits. Eles Pois podem. Tá. explica pra gente, porque os Harfoots são tipo ancestrais dos hobbits. E E tem. tínhamos 3 ancestrais. Os hobbits eram divididos em 3 ancestrais, 3 divisões. Os pés peludos, tínhamos os grados e tem um outro agora que eu não lembro de cabeça. Me fugiu agora. Mas são 3. Os pés peludos o Tolkien descreve eles como morenos, para você ter ideia. Por isso que Hum, até o Sadok Burrows, ou Sadok Kovas, acho que ficou assim no Brasil, que é o mestre lá, o chefe dos pés peludos, ele é negro, né? Temos uhum. muitos de pele mais escura ali, né? Na comunidade deles. Isso é cânone também, né? Os quilombolas do Senhor dos É, Anéis. e aí, por falar em quilombola, é aí que eu vou É, ser advogado do diabo de novo. Porque você falou em ser uma coisa natural a inclusão dos atores negros e tal, mas acho que seria é, mais natural e mais até corajoso se é, todos os Harfoots fossem negros, porque há uma comunidade pequena de sim, nômades. E eu, sim, assim, aí o pessoal fala, mas você quer ter a plausibilidade, porque eu sou geneticista, então eu sim, acho implausível, porque para mim parece a distribuição de raça dos Estados Unidos moderno. Tá, aí colocam uma minoria de negros com um monte de brancos ao redor. Tem também sim. outros lá com a cara de mexicano, sei lá. Então parece muito Tem assim. o elfo cearense, tem os É, Harfoots quilombolas e tem os mexicanos Harfoots Isso. também. Inclusive a Bronwyn, aquela a Nazanin Boniad lá nas Terras do Sul, ela é iraniana, né? Ela é do Irã. hum. Pois é, e aí eu só não gostaria que todos os fãs que são Aham. hardcore, que sabem muitos detalhes e não perdoam fácil certas coisas, eu não gostaria que todos fossem chamados de racistas, sexistas, porque é um tipo de gente que é super detalhista. E por não Sim. gostar de um detalhe, eu acho assim,
não tem problema ter Hobbit negro. Mas, Sim. para mim, até corta um pouco da minha suspensão de descrença quando a proporção da diversidade ele é americana. O que o negócio americano está fazendo É porque na você é Terra-média? geneticista, ele. Você tem esse conhecimento a mais. Pô, Eu nunca cadê o pensei por esse geneticista lado. que foi o consultor da série? Que faltou um geneticista ali. Não, eu entendo, né? Populações pequenas, conforme vai passando o tempo, elas tendem a ficar muito homogêneas e não heterogêneas, né? Não, tudo bem, eu entendo também ali, mas não, realmente, você é geneticista, você vai pirar nisso daí, tá certo, né? Não, e você tem razão, chamar os caras de racistas por causa disso, o que eu acho errado. O que eu acho é que, às vezes, o pessoal que é muito fanservice e esquece que tem uma adaptação, que os autores têm ali o direito total de ver aquela obra do jeito que eles acham melhor e tal. Eu acho Porque isso às vezes, isso que se mistura, que isso se mistura, esse negócio do racismo, porque, assim, muita gente acaba sendo racista mesmo, tipo, falando do ator, chamando igual, você falou até que é o elfo mais bonito, mas muita gente falou que é um elfo feio por ser negro, entendeu? Muita gente comentando nas fotos dele, realmente ele é xingando. dos elfos, ele é o elfo mais bonito ali da série. Então, Sem mas querer entrar na tua seara aí, mas sim. bem apessoado, bem apessoado. Mas aí muita gente criticando nesse sentido. Então se mistura. Então, quando a pessoa, muitas pessoas, às vezes não sendo racista, mas vai criticar por ser um elfo negro, cai meio que nesse balaio aí de racismo, entendeu? Acaba se misturando. Acredito que nem todo mundo que tá criticando é racista, mas por bater muito na cor deles, assim, acaba caindo nesse meio aí também. E eu acho que, assim, por exemplo, voltando aos os pés peludos, tem as três divisões e eles pegaram essa mais morena, né? Como eu falei, tem os pés peludos, os grados, e eu lembrei da outra que aí são os cascalvas. Deles vão surgir os povos do condado e os povos que o Sméagol lá faz parte, né? Que é do outro lado das montanhas, que tem essa origem nesses hobbits mais antigos. Não temos eles, descrição deles, na Segunda Era. Acho que é outra coisa que eles incluíram ali na série para colocar hobbits de alguma forma. Porém, Tolkien fala que o registro do condado começou na Terceira Era, que eles começaram a se organizar, chegaram ao condado na Terceira Era. Ele não fala antes. Então ele dá essa abertura. Um povo não surge do nada de um dia para o outro. Então dá para trazer os ancestrais, sim, sim. E eles escolheram um nome que tem no prólogo ali, que são os pés peludos aí, os mais morenos dos hobbits, né? Então eu achei legal esse arco deles aí, bem bacana ser um povo nômade, ainda não chegou ao condado. Achei que ficou bem desenvolvido, assim, né? Agora a questão das cores aí, cara, eu não manjo de. Tá, então, só uma coisa que eu quero saber de você. Então, os Não levar em Harfoots. conta o gene recessivo. Não é isso, não é isso. Mas aí o pessoal fala, não tem que ligar para a realidade em fantasia. Não é verdade isso. Tem que ter regras, né? E o autor Sim, estabeleceu regras. principalmente Tolkien. E é disso que eu quero saber de você, porque o pessoal tá Hum, falando, não é Hobbit, é Harfoot, porque eles não têm os direitos a falar que é Hobbit. Então, tem não é sim. isso. Não é isso, porque assim, ó, a Amazon, na verdade, ela pode fazer muita coisa, tanto que 5 temporadas estão fechadas e mais spin-offs. Então, assim, eles têm os direitos televisivos, isso que é o ponto. Ou seja, a Amazon nunca vai poder fazer o filme. É, o- assim como agora a Embracer Group, que adquiriu os direitos aí dos filmes e merchandising e tudo mais, nunca poderão fazer série. Então tá dividido esses direitos. Porém, do mesmo material, entendeu? Então, assim, a Amazon pode fazer coisas, séries, né? Pode fazer. Eles têm os direitos televisivos do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Então, se eles quiserem fazer O Senhor dos Anéis de novo em série, eles poderiam fazer. O Hobbit de novo em série, eles poderiam fazer. Só que eles optaram em fazer a Segunda Era, através do quê? Dos apêndices do Senhor dos Anéis. Então, eles foram muito. Para mim, foi a maior sacada da Amazon, porque a trilogia do Senhor dos Anéis está. Por mais que esse ano completou 20 anos do seu lançamento, é, ela ainda está muito recente, está muito atual. Recentemente, acho que foi ano passado, lançou a edição 4K, né? A versão 4K da Eles lançam versão trilogia. estendida, lançam. Eu Sim. mesmo, eu lembro que eu fui aqui no cinema, aqui não, né? Em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu Uhum. fui quando
lançaram a gente passou, acho que sei lá quantas horas, 9 horas no cinema assistindo, mais que isso, se bobear, assistindo as versões estendidas. Passou o dia inteiro no cinema quando teve isso daí, tanto que eu acho que a gente assistiu 2 num dia e depois foi no outro dia para arrematar. Tinha intervalo. Então, eles lançaram, né, lá em 2001, o primeiro, 2000, depois lançaram a isso. versão estendida, Sim. daí veio o É, Hobbit, veio é que tudo, daí eu assim, como foi aproveitei e muito assisti. caprichado no começo, assim, tipo, revolucionou a indústria cinematográfica, os filmes continuam ainda com a cara muito atual, eles envelheceram bem. Então seria um tiro no pé fazer novamente isso, né? Fazer um remake. Eles têm direito, eles poderiam chegar e regravar em série, né? Lançar episódios e tudo mais. Só que eles pensaram, pô, o que a gente pode fazer que pode conectar com os filmes, mas não são os filmes. Não faz parte, não é o filme, sabe? E aí eles falaram na Segunda Era porque é a maior sacada, porque você consegue falar de Anéis de Poder, você consegue incluir os hobbits ali de alguma forma, porque todo mundo gosta de Hobbit, isso daí é um fenômeno que acontece desde a época dos lançamentos dos livros, né? O Tolkien, ele lançou o Hobbit em 37, 1937, em setembro de 1937. Em outubro tinha vendido tudo. Aí a editora chegou no Tolkien e falou: queremos um segundo Hobbit. E o Tolkien tinha já, assim, um pouco organizado o Silmarillion. E falou: Ó, tem o Silmarillion, vamos lançar. Aí a editora falou: tem Hobbit? Aí ele falou assim: não. Aí a editora falou: então eu não quero. Tem que ter Hobbit. Então eles já queriam Hobbit ali. E aí foi quando ele começou a escrever O Senhor dos Anéis. Que ele, durante muito tempo ele chamou de O Segundo Hobbit, né? Enquanto não tinha o título do Senhor dos Anéis. Então, tem que ter Hobbit. Então, é um fenômeno que acontece desde 1937. E aí, por isso que eles incluíram os Harfoots, os pés peludos aí, para fazer essa conexão, porque todo mundo gosta de Hobbit, né? Então, eu achei uma Por que você acha sacada que tanta animal. gente gosta de Hobbit? O Hobbit é o homem comum, é mais fácil É o homem comum. identificar? É o que a gente se identifica mais porque dentro da fantasia, geralmente, né, não é uma regra, todos os seres têm poder. Todos os seres têm alguma coisa muito fora da realidade do nosso mundo primário. Os elfos, eles não morrem. Não conheço ninguém que é imortal assim, né? Tipo, não morre, tem superpoderes, podem se curar, não tem fome, não dormem e tudo mais. Né? Temos homens superpoderosos. Os próprios Númenóreanos, eles receberam a bênção de viver muito tempo. Então, eles vivem tipo 400, 500 anos. Os anãos também, com força, vivem bastante tempo, 200 a 300 anos. Então toda raça tem algum poder, algum diferencial. E os hobbits representam um pouco a gente, assim, que não tem nada de especial a não ser comer, né? E eles é colocado ali, pelo menos no Senhor dos Anéis, uma tarefa que nem os sábios e nem os grandes conseguiriam cumprir, a não ser os pequenos, né? Então a gente se identifica muito com eles, assim. Isso acontece desde o Hobbit, com o Bilbo Bolseiro ali, ajudando os anãos a chegarem, a entrar na montanha solitária, né? E depois com Frodo destruindo um anel ali, chegando até o Monte da Perdição, né? Então acho que é se identificar com alguém que não é, né? Não é nada, assim como nós não somos. E também por serem meio underdogs, né? São menores que os anões, os hobbits. São Então é menores. a história do herói improvável, né? E tem uma Isso. coisa muito cristã também, que é os pequenos, de onde menos se espera, de onde mais sai, né? E eles são Sim. incorruptíveis, né? Não incorruptíveis porque o Sméagol se corrompeu pelo Um Anel. Mas tem lá o Sam e o Frodo, Sim. uma das melhores duplas já feitas, né, em toda a ficção. Né? E o pessoal tá comparando o Sam e o Frodo com a Nori e a Poppy, né? Já, E já vi Eu outra gostei do que eu comparação. vi até agora, eu estou achando engraçado. O pessoal tá comparando também com o Merry e o Pippin, por ser uhum, engraçados, assim, também. uhum. Outra parte. São engraçados, né? A dinâmica das duas, né? Uma é mais aventureira, a outra é toda Mais séria, né? cautelosa, é bem É. interessante. O, o- Outra coisa, dúvida idiota, por que na série se popularizou traduzir? Eu sei que as duas formas estão corretas, Uhum, tanto anões como anãos, mas uhum. por que aqui na série e no livro é anãos? Por que se popularizou, se decidiu usar só Sim, anãos e não sim. anões? E só agora nessa última tradução, né? Nas traduções anteriores eram anões. Porque no original em inglês é para emular o original em inglês, né? Que o Tolkien ele criou uma palavra para
anãos ou anões, né? No inglês, que não é comum. O plural de anão, o singular, na verdade, de anão é dwarf, com F no final, dwarf. E o plural seria dwarfs, você acrescenta um S ali. F, S. Pronto. E o Tolkien usa, em vez de dwarfs, FS no final, ele usa dwarves, VES. E ele foi corrigido muito pelos editores, né? Quando mandava o livro lá, os editores iam lá e corrigiam para dwarfs, achava que ele tinha errado a palavra. Falei, não, essa é a palavra mesmo, é uma palavra mais arcaica. Estou simulando tipo wolves, né? Outras palavras aí do inglês médio ali. E eu quero trazer esse plural novamente, né? Então, no Brasil nunca tinha sido utilizado, até que essa nova edição, os tradutores, sabiamente, resolveram pegar uma palavra arcaica do português para simular e emular o inglês. A estranheza que o povo inglês tem ao ler dwarves, o povo brasileiro, o povo que lê em português, vai ler anãos, né? Ao invés de anões. Então é isso. É mais porque no original tá estranho também, sabe? Para causar essa estranheza. Eles pegaram uma palavra ali que foi utilizada no século 17, 18 do nosso português, na época que utilizavam farmácia com PH, né? Então, Esperto isso. é inteligente. Achei legal. Bem, eu acho que a gente já está, acho não, a gente já está com 1 hora de programa. Veredito, mais alguma coisa que a gente esqueceu de comentar aqui? Sim, eu tenho mais um. Eu tenho Por mais um favor, crime. sem problema, Mais porque um. eu acho que vale falar mais. A gente não precisa encerrar Sim, agora, não. Só quero eu saber tenho, se O Eli tem um crime aí, ó. Vamos lá. eu tenho mais um crime contra o Cânone aqui para testar com o o Eli, Rafael. ele tá mandando, eu tenho certeza que eu conheço o Eli, ele tá mandando mensagem para os amigos dele, está fazendo um É. debate em tempo real aqui do negócio. Ele deve ser algo daqueles perfis fakes que tá me xingando lá no Não, Instagram. eu juro que não, eu juro que não. Tô brincando. Não é porque ele tem muita coisa para fazer na Netflix, não dá tempo. Senão Boa, verdade. Então, qual é o crime, Rafael? Talvez você não concorde em chamar de crime, mas Durin III e Durin IV convivendo na mesma geração. Então, para o ouvinte entender. Então, você tem lá o deus, que é o Eru, ele cria, vamos chamar de arcanjos, né? Seres um pouco abaixo dele. E um deles é o Auli, tanto que falam na série pelas barbas de Auli. E o Auli cria os anões. E nos anões há uma crença de que a dinastia de um rei... Os anãos. Os anãos, nos anãos, tem uma crença de que há uma reencarnação. Então, é o mesmo Durin, o Durin primeiro. Então, eles acham o anão até que mais se parece com o Durin, não necessariamente filho dele, assim que me disseram, que esse é o Durin segundo. Então, quando o Durin segundo é apontado, que é para ser a mesma alma do Durin anterior. Então, ter dois Durins não tá certo, Rafael. Não tá certo mesmo. Isso eu concordo com você. E até o intervalo é um pouco maior. Não pode nem ser, tipo assim, nascer de uma geração após a outra. Porque não faz sentido. Tem que ter um intervalo de algum rei que não é Durin. E aí lá pro terceiro, quarto rei. Tanto que o último Durin é o sétimo. Isso na Quarta Era. Assim que acaba a Guerra do Anel, aí surge o novo rei dos anãos, e é o Durin VII, o último, chamado de o último. Realmente, na Segunda Era, nós temos um Durin IV, tá? Então, temos um Durin IV, porém, não temos um Durin III, assim, tão próximo. Mas eu tenho uma dúvida, é bom você lembrar disso, que eu preciso anotar e correr atrás, investigar isso. Até agora, pelo que eu me lembro, o pai do Durin IV não é chamado de Durin III. Não lembro, né? Não lembro. Porque quando o Elrond fala, preciso falar com seu pai, ele não lembra se ele fala, preciso falar com Durin III. Então, dá pra pesquisar na internet, no IMDb, alguma coisa assim, se aquele ator, o personagem dele tá como Durin III. Se tiver, exatamente, é um erro. Não é legal. Não sei por quê. Porque, assim, não faz sentido eles terem colocado ele como Durin III, porque não tem um porquê. Era só colocar qualquer nome lá, colocar um nome de algum outro anão, e não teria problema, não impactaria a história, né? Seria burrice mesmo o roteirista ter colocado ele como Durin III e o quarto ali, o filho dele, vivendo na mesma época, né?
Realmente é um pouco crime, sim. Para o público geral, não faz diferença Para nenhuma. mim, que eu estou só apresentando o programa, não conheço nada, só vi os filmes, mas não li os livros, não conheço o cânone, para mim não faz diferença nenhuma. É verdade. Eu acho que para o grande público também não. Não. Né? Eu acho legal isso que é feito também. Eu acho legal a capacidade de... Porque hoje toda série, né, filme, Marvel e tudo tem que ter esse fanservice, né? Por exemplo, eu fico pensando, para vocês, isso daí deve ser, principalmente para você, Rafael, deve ser tipo que nem se a DC fosse fazer um filme do Reino do Amanhã. Né? Do Reino da Manhã. Eu amo o Reino da Manhã, conheço tudo o Reino da Manhã, né? Os heróis, o Sandman 2, o Lanterna Verde, o terceiro Lanterna Verde, não sei o que. Então, se eles forem começar a sacanear isso daí, eu já vou ficar bravo. Então, eu entendo o que o fã sente nessa hora. Eu sinto também, assim, também não gosto dessas mudanças, ainda mais quando não tem uma justificativa, né? Mas são pequenas coisas, assim, né? As que têm justificativa, beleza, igual dos hobbits ali, os pés peludos, achei ok. A Galadriel nessa paranoia dela do Sauron, eu entendo o que vai acontecer posteriormente. Outra coisa que vai ser, talvez o pessoal que estuda mais um pouco, quando chegar ali em Númenor, saiu uma foto aí na revista, não sei se você viu ele, da família Númenoriana ali, o Pharazôn, Miriel, o filho dele. Meu, a diversidade só dentro de uma família é gigantesca. Aí o pessoal tá até brincando, alguém pulou o muro aí, porque um tem São olho verde, outro é brasileiros. branco, outro é moreno, outro é negro, outro é não sei o que, tipo, São mas tipo na mesma brasileiros, pronto. família. São brasileiros, só pode. Trisal ali, os caras já começam a inventar. Enquanto daqui a pouco já aparece alguma coisa. Sim, Não vai aparecer nada disso, não. sim. Vamos falar dos mistérios, então, que é quem é que caiu do céu. Achei fantástico. Essa parte eu adorei. O cara que caiu do céu. Referência ao Super-Homem, cara. Luan É, Santana, pô. se for Meteoro Gun, da Paixão. então eu pergunto, eu vou dar 3 opções. Eu Eu sei acho. quem é. Você Já já sei quem vai sabe, falar. ele já Já sei. sabe. Já Ah, sei pô, quem é. não, mas ele vai revelar aqui? Não pode revelar Não ele. pode, não Senão, vou. Só, pô, só vou. perde a graça, pô. Então, talvez eu vou olhar a cara Depois do ele cara. revela para você. Eu te passo o contato do Tá. Rafael e você conversa com ele. Não, eu vou esperar a série revelar pra mim, mas eu tô com Tá bom. 3 teorias Sim. que me falaram. Pode ser o Gandalf, que é o que todo mundo tá achando, na verdade, que é o Gandalf, que é o do céu. Pode ser o Saruman. Tem outros. Tem um aqui que falou que é o Tom Bombadil. Eu acho que não é nada. Não é, não. Não é. Acho que é o menos improvável é o Tom Bombadil, porque ele existe desde sempre ali. Ele estava antes de qualquer coisa. Então, ele é um personagem misterioso que existe na Terra desde a primeira muda nascer, sabe? Tipo, então ele não teria que cair ali novamente, né? Que eu acho que é Mas uma coisa você que acertou, um faz. desses daí é. Eu acertei. Que bom, que bom. Mas se for Gandalf, eu vou achar muito clichêzão. Eu Vai. prefiro que seja Saruman. Eu prefiro que seja Saruman. E o carinha lá da jangada, outro mistério. O carinha da jangada, se ele for o Sauron, eu vou achar muito clichêzão e muito previsível. Eu tô torcendo que não seja o Sauron, Por porque que aí. previsível, você acha? Porque o cara, assim, aí Por que você tá achando que ele é Não acho Sauron? previsível. Não acho Se for, você veio com uma teoria que eu por Não, nenhum sabe por momento quê? pensei Sabe nisso. por quê? Aí tem a ver com outra crítica que eu vi que estão fazendo na série, que é o diálogo. Tem muita gente que tá achando o diálogo tá subpar, como dizem em inglês, tá a menos do que esperado. Que ele diz, aparências enganam. Ele diz isso! É muito na cara. Muito na cara. Não, mas eu gostei dos diálogos, assim, as referências que eles fazem, eu achei muito legal, assim, sabe? Tipo, até do Durin com o Elrond, a hora que eles estão subindo no elevador ali, que o Elrond tá falando que você tá bravo comigo, não sei o que e tal. Aí teve uma hora que o Durin fala, não sei o que, amigo, né? E lá na frente a gente vai saber que vai ser construído um portão entre os elfos e os anãos juntos, né? O Celebrimbor e o anão Narvi vão construir esse portão que tá aqui, ó, que é o portão de Moria, e vão construir esse portão e a senha é amigo, né? Tem que falar amigo para poder entrar. Então tem algumas referências assim que o Bacana. texto nos dá
da amizade dos elfos, dos anãos, assim, que é muito legal. Em outros momentos também, agora eu não lembro de cabeça, mas esse do... Eu não gosto mesmo também do Halbrand, não gosto desse momento na jangada, são as cenas mais chatas, porém, as cenas mais caras, assim, né? Que eles tiveram que comprar e que construir um tanque com borda infinita, gigantesco, com teto que abre e fecha para simular o dia e a noite, e gastaram milhões de dólares para construir, para dar a entender que eles estavam, né, no mar aberto mesmo, assim. Não tem muito CGI ali, não. Bom que você citou essa cena do elevador, que eu achei muito bacana essa cena. Uma cena de amizade, assim, muito legal esse tema ser explorado. É pouco explorado, eu acho, ultimamente. E só que você não acha. Outra pergunta de cânone para você. Agora eu não vou ter mais bombas para você. Agora é dúvida mesmo. Agora é É. dúvida mesmo. Uhum. Não era melhor ser o Celebrimbor no lugar do Elrond? Porque o Celebrimbor sempre foi o cara que teve mais relação de amizade com os anões mais direto, até porque ele admira os anões pela capacidade de forjar as coisas com metais e tal. Não é meio forçada essa amizade do Elrond com o Durin? Eu achei que realmente não tinha necessidade, porque a amizade entre Celebrimbor e os anãos, né, realmente não tem nada de Elrond ali. Porém, não se fala como Celebrimbor criou esse vínculo, essa amizade. A única coisa que se fala é que ele foi, porque, até para explicar para a galera, todos esses elfos moravam ali debaixo das asas do Gil-galad, todos, Galadriel, Celebrimbor, Elrond, Círdan dos Portos, eles moravam ali em Lindon. E aí, passando um tempo, acho que no ano 700 da Segunda Era, o Celebrimbor, né, deu um comichão nele e falou, meu, eu preciso ter meu próprio reino. A Galadriel também, pô, preciso... E eles foram saindo um a um. O único que ficou até o final ali da Segunda Era, praticamente, foi o Elrond, com o Gil-galad, né? Até ele achar Valfenda, que Valfenda ele achou por acaso, já na queda lá de Celebrimbor, ele fugindo de Sauron com o exército assim, eles acharam um vale para se esconder, e esse vale era Valfenda, foi ali que ele achou e se escondeu do inimigo, e aí ele fundou esse lugar aí de Valfenda. Mas de resto, todos moravam ali com Gil-galad, né? E aí fala que Celebrimbor, ele vai para as portas ali de Moria, de Khazad-dûm, vai formar esse reino de Eregion, motivado porque pelo fato dos anãos terem achado Mithril, que é aquela prata, né? Então ele já foi com interesse, assim, pô, os caras acharam, eu sou ferreiro, tem um tipo de metal diferente aí, né? Tanto que é tão valioso que quando o Bilbo ele ganha aquela cota de malha de Mithril, é falado que vale por não sei quantos condados, só aquela malha de cota dele ali, né? Cota de malha. Então é muito valioso esse metal. E aí o Celebrimbor vai pra lá só pra isso. Só que aí não fala como que ele chega lá, sabe? Tipo, bater na porta Ah, dos sim. anãos lá. Tipo, e aí, mano, vamos fazer uma parceria e tal. Vamos fazer um sorteio juntos aí no Instagram. Não fala como que foi essa parceria. E aí, por isso, acho que eles colocaram o Elrond ali, porque realmente, tudo que o Gil-galad falava, o Elrond fazia, né? Tipo, vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo. E aí, eu não sei se Foi foi um agrado aos desnecessário. fãs Foi uma forma brasileiros que do ele, Tolkien. uma forma que eles acharam de fazer essa conexão de Uhum, Celebrimbor com os anãos, que vai rolar ainda. Mas o Elrond não sim. tem nada disso mesmo, assim. Ainda não incomoda, achei até bonito Uhum. a finalização dele. Uma coisa que eu achei bacana nessa cena é que exploram também essa questão de você tem diferentes, vamos para hominídeos, eu sou biólogo, então eu vou chamar de hominídeos. Então você tem os hominídeos, e tem um que vive basicamente para sempre e outros que vivem 250 anos. E aí É. você vê um conflito que vem disso, porque 20 anos para um é muito tempo, mesmo que ele viva muito mais que a gente, 250 anos. Mas 20 anos para o Uhum, outro é um piscar de olhos. E aí o verdade. conflito vem disso. Eu só acho que o Elrond talvez foi uma má escolha, porque ele tem um irmão gêmeo que escolheu ser mortal, então ele devia ter uma noção melhor do que é o tempo para um mortal, Exato. né? E o irmão dele já estava morto nessa época também, né? Então ele já tinha perdido o irmão. Mas Ah, aí voltando ao diálogo, é por isso que ele também eu achei um diálogo maravilhoso dele com a Galadriel, que a gente pega um pouco de ranço dele no primeiro episódio, né? Questionando demais a Galadriel, né? Tipo, ela fala, você não viu o que eu vi. Aí ele fala, ele trunca ela de volta. Não, mas eu já vi o bastante.
Aí ela vai de novo e fala, mas você não viu o que eu vi. Quando ele fala, eu já vi o bastante, é exatamente esse fato de já ter perdido o irmão, né, pra mortalidade, e porque a história deles de criança, de ver matanças, de ver guerras, foi muito triste dos irmãos, o Elrond e o Elros, né? Eles, quando criança, é, os Noldor, né, digamos assim que os tios ali da Galadriel, né, invadiram, né, a vila deles ali onde eles moravam, atrás de um Silmaril, que estava com o pai deles, que é o Earendil, e mataram os elfos, mataram os parentes deles e sequestraram os dois irmãos. E os sequestradores, no caso, um sequestrador, se tornou tutor, criou eles. Olha que louco, o sequestrador acabou sendo o cuidador deles, né? Mais tarde. Então eles viram muita coisa, né? Que foi o terceiro fratricídio, né? Morte de elfo por elfo. Eles participaram disso quando criança, viram isso, né? Presenciaram esse tipo de crime, assim. Então por isso que ele fala, eu já viu bastante, né? Então tem coisas assim que são jogadas. O próprio estranho ali, tem algumas coisas assim, quem captou já sabe quem que é. Alguns desenhos que ele faz ali na areia já mostra um símbolo ali que, que ele já desenhou em outro momento da história. Depois voltem e assistam lá com paciência. Então tem muita referência assim, que joga na nossa cara que se fala, uau, surreal, muito bom. Eu só quero deixar claro que apesar de eu trazer dos problemas de cânone, eu gostei. Eu quero ver mais. Dá uma nota desses dois episódios, só os dois, vai, por enquanto. Para os dois, eu dou um 7 porque eu não estou muito convencido. Porque tem gente ainda falando, por exemplo, que a aparência é muito belo mesmo, mas a gente está tão saturado de CGI que a gente às Uhum. vezes tem que ter alguma coisinha a mais para ficar mais grounded, para ficar mais com o pé no chão, entendeu? Então, Sim. para alguns todo esse visual, o espetáculo visual que a gente viu, parece meio Uhum. Instagram. Então, eu quero ver mais, Muita paisagem, né? quero ver como é que tá Númenor. Mas eles É. equilibraram, viu? Nessa questão do CGI com efeitos práticos, algo que foi um tapa na cara da crítica, assim mesmo, porque eles investiram muito nos efeitos práticos, né? Tanto que a Cynthia Aday, que é a Miriel, a rainha de Númenor, vai aparecer aí no terceiro episódio, ela deu entrevista falando que ela ficou encantada quando levaram ela para o set de filmagens, para Númenor, um set de filmagens externo. E ela falou: eles construíram a cidade. Tipo, a gente andava pelas ruas de Númenor, a gente ia nas docas, andava nos barcos, os barcos eles dá para navegar neles. Tipo, eles investiram muito nos efeitos. Por isso que eles foram para Nova Zelândia. Tudo aquilo que a gente vê de montanha, de floresta, é real, não é CGI. Então eles capricharam muito nisso, assim, de fazer efeitos práticos, tanto que os orcs também, para mim é um defeito desse primeiro orc, mas como a gente já viu foto dos outros, os outros eles melhoram um pouco, mas os orcs eles optaram por não fazer CGI, fazer tipo máscara mesmo, fazer próteses, né, para ficar o mais real, o mais próximo possível. Aí esse primeiro orc eu achei meio emborrachado, não gostei muito não. Mas quem sabe os outros aí. Mas eles capricharam muito, eles fizeram meio a meio, sabe? Pra Uhum, não, para uhum. ficar bem real mesmo. Eu achei que o terrorzinho lá, o suspense daquele hora, achei que temperou bem a série Sim, com o sim. resto. Foi o objetivo deles. Legal. Um showrunner falou uma coisa interessante sobre esse lance do suspense. Ele falou assim: começo da Segunda Era, quando acaba a Guerra da Ira, os orcs eles são mortos, a maioria do inimigo. O inimigo, em sua maior parte, foi destruído. Restaram poucos, que é o que a Galadriel fica caçando, né? Você vê tanto que eles falam que um orc não é visto há não sei quantos anos, sabe? Tipo, sumiram. Eles foram, eles fugiram, esses orcs, e foram dispersos. Então, um showrunner falou assim: olha, a gente não quer mostrar como aconteceu na trilogia, porque os orcs já tinham se reorganizado, né? A gente não quer mostrar um exército de orcs, aquele terror de um monte de orcs batalhando, né? A gente quer mostrar o quê? Como seria se um orc invadisse sua cozinha? Tipo, imagina um orc aparecendo na sua casa, sabe? Tipo, o terror que seria. Então, optaram por isso daí. E aí eles vão começar a reorganizar os orcs aí, se juntar novamente, né?
Mas é Massa. isso. Última coisa, Rafael, quem quiser se inteirar do universo, é só pelos livros? Tem outros livros que valem a pena? O que você recomenda para quem... assisti lá 2 episódios, amei, quero entender tudo. O que você recomenda para o pessoal que vai começar agora a ir atrás da série? Não, eu indico, se tiver com pressa, né? Então assista aos filmes primeiro ali, para você ter uma noção de universo. Quem nunca assistiu, tá? Quem nunca assistiu, então assista a trilogia do Senhor dos Anéis. Só do Senhor dos Anéis já está ótimo, para você ter uma noção, porque no prólogo você já vai ter uma noção de Segunda Era, do que vai acontecer. E para você saber o que é um anel, quem que é Sauron, o que ele se torna depois. E aí, se você quiser conhecer mais, se aprofundar um pouco mais, temos os livros, então leia para a série, se for objetivo, se você quiser ser intencional, leia os apêndices do Senhor dos Anéis. Porém, vai ficar um pouco complexo já começar pelos apêndices, então é bom ler o Senhor dos Anéis inteiro. Ou o Silmarillion também, temos ali no final do Silmarillion os 2 capítulos que fala bastante dessa parte da série, né? Mas a série por si só, né, eu acho que ela vai abrir portas para novos leitores, né, obviamente. Mas a série por si só, ela se explica. Os showrunners tentaram deixar de uma forma que o público geral consiga entender sem precisar de um material de apoio. Apenas cause um interesse, né? Apenas traga um interesse para conhecer mais desse universo. Que é o que aconteceu com os filmes, né? Eu conheci a obra literária a partir dos filmes. Eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, quando lançaram os filmes. E aí, a partir dali, essa porta foi aberta, né? Foi uma porta de entrada para o universo Tolkien literário, né? Então, acho que a série vai ter esse mesmo fenômeno aí, de levar a galera para os livros, né? Maravilha. Então, tá bom. Eli, alguma consideração final? Mais alguma coisa? Para os fãs mais hardcores que eu tentei defender, né, o Rafael é um deles, claro, só para trazer a diversidade de opinião dos fãs mais hardcores, porque eu ouvi 2 amigos meus que são também, e tinha mas concordo contigo, nenhum deles acha que a série é ruim. Eu quero, né, para ficarem mais otimistas, a gente tem que celebrar que estão gastando $1 bilhão em Tolkien ainda, que o Tolkien ainda tem essa presença toda É na 1 bilhão cultura. inicial, né? Porque já meio bilhão já foi. Só nessa primeira temporada. Então tem muito motivo para estar alegre, na verdade. Não precisa de tanta briga, gente. Boa, É boa. verdade. Não, se Why a can pessoa we be não gosta friends? mesmo, a pessoa não gosta mesmo, só não assistir. Os livros continuam aí. O pessoal fala, maculou a obra de Tolkien. Pô, mas eu abri os livros ainda hoje, as palavras continuam as mesmas lá, tipo, não alterou em nada, não deu um refresh nos livros, né? Então, só não assistir mesmo, né? Mas quem tiver curiosidade, quiser mais da Terra-média, conhecer um pouco mais e voltar, né, de forma visual, audiovisual para esse universo, a série tá maravilhosa. Eu tô gostando. E teremos 5 temporadas. Então, essa primeira temporada, até você ali que tá um pouco mais cauteloso, essa primeira temporada ainda vai. Tipo assim, ainda não vai ter muita coisa. Tipo, eu acho que o negócio começa a desenrolar da segunda pra terceira, porque, pô, tem que criar os anéis de poder. Em um episódio, os caras criariam um anel de poder, os anéis de poder, sabe? Então eles vão ter que segurar até chegar no ápice mesmo, terceira temporada, por aí. Então essa primeira vai ser bem light mesmo, assim, de muita história, assim, sabe? Tipo, mas eu tô ansioso aí pra ver até o final. 8 episódios aí e acaba em outubro, né? Um por Ó, semana. bacana, bom saber. Legal. Muito bem, então. Rafael, agradeço a sua presença, nos esclareceu aqui de maneira brilhante as dúvidas, suportou as provocações gratuitas do Eli. Nada, que nada. É bom, tem que ter. Eli, agradeço a sua presença aqui num dia, né, que está tão cheio de coisa para todo mundo. E legal as considerações. E por que não fazer um livro? Como tem várias séries, eu tenho aqui em casa a Ciência dos Simpsons, a Filosofia do Seinfeld. Faz um livro, a Genética do Senhor dos Anéis.
Dá pra fazer. Vou pensar, vou pensar. Ó, vai fazer sucesso. E dou uma dica aí pro Eli, tá? Saiu ano passado o último livro do Tolkien lançado, A Natureza da Terra-média. E ali tem dados científicos do Tolkien, né? O Tolkien ele tinha essa preocupação, sim, até no controle populacional dos elfos, como que os elfos se multiplicavam, assim, um número, em número, digamos assim, e também essa questão da pele, da diversidade. Para você ter ideia, o Tolkien fala na Natureza da Terra-média que os elfos tinham maior diversidade, né, física do que os homens. Então temos. E aí ele vai explicando várias coisas, quando que eles atingiam a adolescência, a maturidade, né? Porque... com 200 anos, né? Chegavam tipo isso, ou mais, né? O cara tinha 3.000 anos de idade, agora eu sou um adolescente, né? Agora, imagina você aguentar 3.000 anos de adolescência do teu filho. Cara, eu não quero ser elfo. Por isso que eu até pedi para o Rafael confirmar que no Silmarillion diz que a mortalidade é uma dádiva dada pelo Deus Eru aos homens. É uma dádiva a mortalidade. É isso mesmo. A morte é um presente. Cara, imagina. Em que em alguns momentos os elfos eles invejam os homens em alguns momentos essa questão da mortalidade, porque assim, mesmo o elfo quando ele é morto fisicamente, ele ainda não descansa, porque ele está preso à terra até o fim da terra. Então até que a terra deixe de existir, o elfo, por mais que ele é morto ali fisicamente, ele ainda... o espírito dele vive, vai para Valinor, para os salões de mandos, e pode até voltar, como aconteceram com alguns elfos, né? Tipo, como um Glorfindel, outros elfos que voltaram, reencarnaram, porque eles continuam na Terra, assim, forever, né? Até a Terra acabar. E aos homens foi dada a dádiva da morte, e ninguém sabe para onde os homens vão. Quando o elfo lá, onde eles vão. 1000 anos, né, sem assistir nada decente na TV. Tipo, eu acho que essa foi o que aconteceu com a Galadriel lá em Valinor, né? Falei, eu não aguento mais isso daqui, tipo, eu preciso Deixa eu ir pra guerra. Exato. A motivação dela é vingança, podia ser tédio. Exato. Eu ela fala que é mais vingança. tédio. Ela fala, é tédio. Ela não tem mais nada pra fazer. É tédio. Gente, muito boa. A conversa poderia durar por horas aqui, muito legal. E espero que, se você gostou, dê o like, acesse o canal do Rafael para saber mais sobre o canal O Bolseiro. No YouTube, é o quê? youtube.com/O Bolseiro, ou tem alguma coisa? O Bolseiro Oficial. O Bolseiro Oficial. Qualquer mídia que procurar O Bolseiro Oficial, estarei lá. Maravilha, ótimo, muito bom saber. Vai ajudar bastante. E assine a Gazeta do Povo, dê like no nosso vídeo para se espalhar. E é isso aí, gente. Até a semana que vem com o próximo episódio. Quem sabe a gente até comente o terceiro episódio ali do Senhor dos Anéis. Mas daí vai ser outra formação, outro pessoal aqui. Valeu, gente. Valeu, Valeu. Você está ouvindo o podcast Quarentena Cult. Oferecimento Unipar faz a química acontecer.